Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da parceria entre o Chutando a Escada e o Observatório da Extrema-Direita. Aliás, o primeiro episódio de 2026. A partir de agora, a gente vai se encontrar sempre na última semana de cada mês, com episódios dedicados a discutir a extrema-direita em suas dimensões globais, teóricas e também reagindo ao calor dos acontecimentos. E para quem já acompanha o podcast, vale lembrar que nosso programa vai seguir dividido em 3 blocos. No primeiro, a gente traz uma entrevista mais aprofundada com pesquisadores e pesquisadoras que estão na linha de frente desse debate. Depois, a gente passa por um boletim com as análises das principais notícias envolvendo a extrema-direita global. E, para fechar, uma dica cultural sempre conectada com o universo do extremismo de direita. Pode ser um livro, um filme, uma série, enfim, uma produção musical. E eu peço que você fique conosco até o fim, porque a dica deste episódio está completamente relacionada com o tema da nossa entrevista. Então vamos lá. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Bom, eu estou aqui com o meu amigo Guilherme Casarões para receber a nossa convidada desse episódio, que é a Letícia Cesarino. A Letícia é professora associada de Antropologia Social na Universidade Federal de Santa Catarina e também uma das novas integrantes do Observatório da Extrema-Direita, quem a gente já aproveita para dar as boas-vindas. É um prazer ter você conosco também, não só no episódio, mas também no Observatório da Extrema-Direita. Nos últimos 5 anos, a Letícia tem desenvolvido, mais ou menos 5 anos, a Letícia tem desenvolvido uma pesquisa bastante aprofundada e relevante acerca de antropologia digital, extrema-direita e redes sociais. E mais recentemente, ela acabou de sair do forno, um artigo bastante interessante, instigante, na revista Current Anthropology. O artigo ele é intitulado An Ecology of Mind Approach to Far-Right Publics in Brazil. Traduzindo, seria algo como uma abordagem da ecologia da mente aplicada aos públicos de extrema-direita no Brasil. E a ideia aqui deste episódio é discutir e bater um papo acerca desse novo artigo que a Letícia publicou. Vamos lá, Letícia, você mobiliza um quadro teórico bastante sofisticado no seu artigo, né, especialmente ao trazer a ideia de ecologia da mente, Ecology of Mind, né, e que vem do trabalho do Gregory Bateson, que é um antropólogo linguista, né, importante ali do século XX, britânico. Eu confesso que não o conhecia, eu encontrei um livro dele de PDF na internet, acabei lendo um pouquinho para me inteirar um pouco mais como é que você adota e aplica esse quadro teórico para discutir redes sociais, extrema-direita brasileira. E eu fiquei ali muito interessado, inclusive, no uso do termo cibernético, né? Porque para ouvidos contemporâneos, cibernético remete imediatamente ao universo digital, de redes e internet, né? Mas como a obra dele, as principais obras, são publicadas logo após a Segunda Guerra, anos 60, 70, embora ele tenha comece seu desenvolvimento nos anos 30, ele não estava falando exatamente de internet, né? Então, isso me causou algumas dúvidas. E eu queria, antes de a gente falar da aplicação propriamente dita, eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre essa abordagem, esse quadro teórico que você utiliza, porque, né, o Bateson ele propõe isso tudo muito antes da chamada terceira revolução industrial. Então, se eu pudesse falar um pouquinho sobre
o quadro teórico para a gente conseguir avançar na aplicação desse quadro teórico justamente na questão da extrema direita e do universo digital, brasileiro. Oi, Davi, Casarões, é um grande prazer estar aqui com vocês no podcast e também no Observatório da Extrema-Direita como um todo. Obrigada pelo convite, eu acho que esse artigo é um bom gancho para a gente estar trabalhando questões da minha abordagem mais específica para a extrema-direita, né? Porque eu acho que, diferente de muitos que trabalham nesse campo, eu não venho desse campo de estudos da política, né? Eu sou uma antropóloga cuja área nativa, vamos colocar assim, é a antropologia da ciência e tecnologia, sempre foi, desde a graduação. E nos últimos anos foi transitando para essas questões das mídias digitais, das plataformas, da cibernética. Então, o meu olhar para a extrema-direita é um olhar tecnopolítico, ou seja, o meu interesse, no fim das contas, é entender essa dimensão que é relativamente pouco trabalhada nas ciências sociais, que é o papel das máquinas, o papel da técnica, o papel das infraestruturas técnicas na conformação dessa força política e, mais especificamente, no caso desse artigo, dos ecossistemas digitais de extrema direita, né. Então, a ecologia da mente e o Bateson, eu tenho nos últimos anos, consolidado em torno da obra dele algo que eu remeto também a outros autores, enfim, da antropologia, da área dos estudos de mídia e tecnopolítica, mas para poder desenvolver um arcabouço para ver a agência humana e maquínica juntas, né, ou seja, recursivamente. E nesse caso, a cibernética, acho que a gente pode começar por aí, esclarecendo, porque de fato o termo ele, no senso comum, ele remete a computadores, né, mas originalmente também no sentido de que a cibernética clássica ali dos anos 40 do Norbert Wiener, né, que é o matemático estadunidense que inventou esse termo. Ela também deu origem ao mesmo ponto de origem da indústria de tecnologia que a gente tem hoje. Então existe uma continuidade entre o que a gente chama de cibernética hoje e o que é a cibernética como essa superciência da comunicação e controle, tanto nos sistemas maquínicos como nos sistemas animais, incluindo aí o humano. E o Gregor Bateson, ele fez parte desse grupo original das cibernéticas, chamadas conferências Mace, ali nos anos 40. Só que depois da Segunda Guerra, teve uma linha que foi trabalhar o que eu chamo da cibernética das máquinas, que é o Norbert Wiener, von Neumann, né, todos esses nomes aí precursores da indústria de tecnologia, da construção dos computadores, inteligência artificial, etc. Enquanto o Bateson, ele foi trabalhar a questão da cibernética dentro de uma chave mais da teoria da evolução, da história natural, o que eu chamo da cibernética da vida. Né, então ele tem um arcabouço que inclui a cibernética das máquinas, ou aqueles princípios comuns do funcionamento de máquinas cibernéticas, humanos e animais, mas ele extrapola para estar trazendo essas camadas extras que o humano coloca para a relação com a máquina. Então, nesse sentido que a ecologia da mente, ela inclui a cibernética, vamos colocar assim, mas ela é maior, né, e é a partir desse ponto de vista que eu tenho olhado para a participação de máquinas cibernéticas que, no fundo, hoje são basicamente algoritmos, né, e a evolução dos algoritmos são as inteligências artificiais mais recentemente, e como elas influem, participam, direcionam processos que a gente entende como políticos, mas que, na verdade, são tecnopolíticos, porque eles têm tido cada vez mais a participação de agências que não são humanas, né, que são agências maquínicas. Letícia, eu também ficava muito intrigado com essa terminologia cibernética, e eu lembro que na faculdade, na aula de sociologia, provavelmente, eu tive contato com um autor chamado David Easton, que aplicava a cibernética aos sistemas políticos, aos sistemas humanos no geral, e eu sempre achava isso, mas não tem a ver com computador, né? Essa foi a maneira como a gente sempre encarou o termo, mas na realidade toda a teoria de sistemas, né, convida a um tipo de abordagem cibernética, e a linguagem é muito interessante dos inputs e outputs, né, de como os sistemas funcionam, enfim. Então acho que essa contribuição, quer dizer, trazer isso de novo para a discussão, eu diria que é fundamental. E você argumenta no seu texto que a infraestrutura das redes sociais carrega uma espécie de ontologia do inimigo herdada justamente dessa cibernética militar da Segunda Guerra Mundial. Então eu te pergunto, como que essa visão do ser humano como um servo-mecanismo, né, ou um animal a ser controlado por algoritmos, cria uma afinidade eletiva com a lógica da guerra e a desumanização do outro,
praticadas pela extrema-direita? Ótima pergunta. Eu acho que é um bom gancho para a gente colocar mais camadas aí nessa questão da cibernética, porque o que que eles tentaram fazer ali nos anos 40, né, e é importante notar que a cibernética ela nasce do esforço de guerra, né, e através do esforço de guerra dos americanos entrando na Segunda Guerra contra o nazifascismo. A primeira conferência Mason, se não me engano, foi em 46, alguma coisa assim. Então, o objetivo ali era produzir conhecimento básico, né, porque a cibernética ela é uma ciência que explicaria um alinhamento ou formas comuns de funcionamento de máquinas cibernéticas, de animais, de humanos, ou seja, o que que tem em comum entre o funcionamento desses sistemas e a cibernética gira em torno da ideia não só de input e output, mas principalmente do feedback, né, que é quando o output volta para o sistema como input. Então o coração da cibernética é essa questão da recursividade ou da causalidade circular, que de fato é uma característica de qualquer organismo vivo e também de máquinas que foram construídas à imagem e semelhança, desses organismos, ou seja, máquinas que tomam decisões sozinhas. Eu acho que a principal definição de máquina cibernética é essa, porque os algoritmos fazem isso, mas muito antes da indústria de tecnologia, outras máquinas já faziam isso, como a própria máquina a vapor do James Watt, né, que é a base do que o Marx, nos Grundrisse, chama de autômato, né, ou seja, ele já identificou ali no século XIX que havia máquinas sendo incorporadas nas infraestruturas, no caso ali do trabalho, que eram máquinas que tomavam decisões sozinhas, claro, ainda muito rudimentares naquela época, mas essa ideia de que as máquinas começam a dar o ritmo, né, do trabalho humano, da produção humana, já estava colocado desde o século XIX. E aí, a cibernética dos anos 40, ela já traz para o centro da coisa essa questão da guerra, né, que aí realmente é quando houve um pico, antes da indústria de tecnologia propriamente dita, né, a produção dessas máquinas se deu na chave do esforço de guerra. Então, quando o Peter Garrison, nesse artigo que eu cito bastante, que é um artigo, Peter Garrison é um dos grandes historiadores da ciência mundial, né? Ele é físico de formação, inclusive ele tem esse artiguinho onde ele trabalha a ontologia da cibernética do Wiener a partir do contexto de guerra. E ele vai dizer, nesse artigo, ele vai elaborar o que seria essa ontologia do inimigo de guerra a partir da cibernética, porque antes, aí ele faz uma progressão que eu acho que vale a pena a gente resgatar brevemente aqui. Quando você está numa conjuntura de guerra, que é uma conjuntura de exceção, isso é importante, você precisa deshumanizar seu inimigo, né? Porque é assim que você vai torná-lo eliminável. Então, em modelos de guerra anteriores, por exemplo, até a Primeira Guerra, quando você tinha que confrontar seu inimigo ali no corpo a corpo, com uma baioneta, com uma arma de fogo de curto alcance, a forma de desumanização era através, por exemplo, de analogias com animais, de analogias com monstros, né? Então, o Garrison trabalha, por exemplo, cartas de soldados americanos, trabalhando a imagem dos japoneses, por exemplo, através de analogias como ratos, como os vermes, etc. Então, isso é uma forma de desumanização. Uma segunda forma de desumanização seria essa da Segunda Guerra, né, que compartilha com a cibernética essa ideia do servomecanismo, que é o híbrido de humano-máquina. Então, quando o Norbert Wiener começou a desenvolver o trabalho com a cibernética para produzir artilharia antiaérea, né, ou seja, máquinas que conseguem calcular sozinha ali a trajetória do caça inimigo para poder atirar antes, né, do avião chegar naquele ponto e o projétil encontrar ali no meio da trajetória e eles destruir o avião, né? O que que o servomecanismo significa? Essa imagem do inimigo, por que que ela desumaniza? Porque não interessa quem está dirigindo aquele avião, né? O que interessa é como aquele avião se comporta, independente de ser parte da máquina, avião ou do piloto humano, e um comportamento que possa ser principalmente previsto e controlado, ali naquele primeiro momento, no sentido de estar abatendo aquele inimigo. Então, é um tipo de desumanização cibernética, vamos colocar assim. E a gente pode estar pensando também em outras formas de desumanização que evoluem com a guerra, como, por exemplo, essa guerra de videogame que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem mais uma camada, né, aonde esse inimigo ele não é nem visto, né? E ele é quase como visto como algo que está no escopo da fantasia, do como os videogames são, né? Então,
Isso sempre acompanha a guerra nesse sentido. Então, a cibernética, ela é uma ciência boa, ou ela é uma epistemologia boa para entender contextos de tensão, conjunturas de guerra, conjunturas de crise que não se supera, porque são conjunturas onde você tem uma instabilidade muito grande, uma não linearidade, você tem essa tendência à bifurcação do corpo social, né, essas tendências que às vezes se chama de tribalização. Eu, como antropóloga, obviamente odeio essa palavra, porque tribo é uma noção colonial, né, que a gente não usa mais na antropologia, mas enfim, que são, para mim, ferramentas melhores para essa conjuntura, esse tipo de conjuntura, do que muitas das ferramentas clássicas das ciências sociais. Se você for pegar um Durkheim, por exemplo, né, são ferramentas ali, em sua maioria, desenvolvidas para contextos de estabilidade, digamos assim, contextos de paz, onde o social está mais estruturado, está mais organizado, está mais previsível, está regidos por normas, né, e num contexto de exceção, crise, guerra, você tem, é como se o social mudasse. Alguma coisa ativasse nele um outro modo de funcionamento, e para essas conjunturas, e é uma das hipóteses, né, do meu próximo livro, de que o social de guerra funciona, de guerra, de exceção, enfim, de crise, funciona numa outra dinâmica, e que a cibernética ela tem boas ferramentas para isso, inclusive entender essas formas de desumanização que tendem a se proliferar nesse tipo de contexto. Então, excelente. Eu acho que esse, inclusive, Letícia, é um bom gancho para a gente tentar avançar, né, na parte do seu texto que você busca enquadrar todo esse arcabouço para compreender a extrema-direita em ambiente digital, porque muitas vezes as principais linhas interpretativas que estão ali preocupadas em compreender a ascensão dessa onda ultradireitista global, está olhando para a questão ideológica, olhando para eleitores que estão frustrados, para a relação que tem desses eleitores com a globalização, com a crise da democracia liberal. Mas você propõe algo diferente, né? Você sugere que a gente observe esse fenômeno quase que como um grande organismo cibernético, né? Um sistema no qual os humanos, lideranças, influenciadores, seguidores e máquinas, né, eles são algoritmos do WhatsApp, do Telegram, de redes sociais, e eles operam de maneira integrada, né, como se fosse, né, como se fosse não, como parte de um ecossistema. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né, o que que a gente ganha analiticamente ao fazer esse deslocamento, né, e como é que essa ecologia, o sistema, como o Casarões disse aí, ajuda a explicar melhor o funcionamento da extrema-direita hoje, especialmente no ambiente digital. Beleza. Bom, são muitas camadas, né, que inclusive eu mapeio lá no meu outro livro de 22, e estou querendo trazer mais algumas no próximo livro. Eu acho que a gente pode trazer algumas aqui. Uma das coisas que eu acho importante, eu sempre começo, assim, palestras e falas mais visuais com isso, é a questão do ciborgue, né. O que que é o ciborgue? É um híbrido de humano-máquina, né, uma outra forma de falar, servomecanismo. Só que a gente tem, eh essa imagem fantasiosa do ciborgue, que vem da ficção científica, dos filmes, de que seria um indivíduo, um organismo individual, geralmente um homem, que tem partes, né, da sua função fisiológica, alimentação, respiração, enfim, suplementadas por máquina, tipo o Robocop, né, acho que seria o tipo ideal disso. Só que o ciborgue da vida real, os ciborgues da vida real existem, e eles não se parecem nada com o Robocop, porque o ciborgue da vida real, sabe aquele meme expectativa e realidade? O ciborgue da vida real somos nós, né, é qualquer um que acorda e a primeira coisa que faz no dia é pegar o celular, ou para olhar o WhatsApp, ou para desligar o alarme, ou para, né, e fica naquela relação de dependência, com aquela máquina o dia inteiro, para questões de memória, tomada de decisão, e não há como negar, né, precisa ser uma pessoa acadêmica estudada para olhar para sua volta e saber que o ciborgue, nesse sentido, é algo muito real e muito pervasivo hoje em dia. E por que que isso acontece? Porque os sapiens, aí é uma questão antropológica, né, é uma espécie extremamente técnica. A gente só sobreviveu como espécie, e todos os outros dominíneos foram extintos, pela questão da técnica, técnico-cultura, enfim, mas a gente precisa ser suplementado.
A gente, como espécie biológica, precisa ser suplementado o tempo todo pela cultura e pela técnica. Isso significa, não que outros animais não tenham técnica, tá? Vários outros mamíferos têm, ou pássaros, enfim. Mas para os sapiens isso é existencial, né? Então a gente, é como o Bateson diz, né? A mente não termina na pele. A mente humana, ela é estendida para o seu ambiente, tanto que a unidade de análise da ecologia da mente nunca é o indivíduo sozinho. A gente tenta delimitar qual circuito relevante ali. E esse circuito de feedbacks, né, justamente, ele é sempre maior que o indivíduo. Ele pode ser uma família, por exemplo, como no caso dos cães é uma matilha, ele pode ser uma comunidade, algum território existencial qualquer, e o nosso território existencial hoje ele passa necessariamente por essas tecnologias. Então, os algoritmos, as máquinas, a agência maquina, ela faz parte desse território existencial. Então, isso um preâmbulo para falar, chegar nesse argumento que eu também faço em vários textos, inclusive nesse, de que a extrema-direita, se a gente for transpor isso para a política, ela é uma força política nativa digital, pelo menos essa extrema-direita que a gente conhece hoje. É claro que o nazifascismo, né, os casos históricos, eles têm muita participação de mídia, embora isso não seja muito notado, isso é suficientemente notado. Tem muitos estudos históricos que mostram por A mais B, o papel do rádio, da capilarização lá daquele rádio do Hitler, que agora eu estou esquecendo o nome, mas para conformar esse grande território existencial que era esse terceiro Reich imaginado e como isso atraiu, né, os alemães comuns, né, o senso comum em torno daquele projeto. Então, de certa forma, algo similar está sendo, similar, mas muito diferente também, né, está sendo recolocado hoje com relação a essa nova infraestrutura técnica midiática que que são as plataformas digitais. Eu evito um pouco usar a palavra mídia, porque quando a gente fala mídia, a gente pensa coisas, máquinas específicas, né? Televisão, rádio, mas plataformas não são exatamente mídia. As plataformas hoje, elas se sobrepõem a todo tipo de infraestrutura técnica, né? Não apenas midiática nesse sentido. Então, é claro que ela passa, nesse sentido, essas máquinas, né? Essa infraestrutura técnica passa a moldar ou entrar numa relação de recursividade, de afetação com relação à política, né? Tanto que com a plataformização, que é uma tendência ali relativamente recente, né? A internet era muito diferente antes de 2010, a plataformização em si, os smartphones, né, que muda o jogo, né, foi um game changer, começa a partir dali, entre as áreas cujos primeiros efeitos foram sentidos dessa mudança técnica, foi a política eleitoral. Eu diria que foi a política eleitoral e a área da saúde. Inclusive, antes da pandemia, né, pesquisadores já vinham identificando como que o cuidado à saúde, né, o autocuidado começou a passar muito rapidamente, o doutor Google, né, começou a passar muito rapidamente por essas infraestruturas também. Então, todo esse esforço, né, do livro anterior, desse artigo, o próximo livro vai ser mais específico sobre a radicalização, mas também acaba tocando a questão da extrema-direita, é para pensar, bom, então, como essas máquinas participam desse processo, né? E aí, para não se estender demais, eu vou colocar os 2 pontos que eu acho os principais, que eu desenvolvo ali, porque eles são mais ontológicos, né? Que é a forma como elas mudam a própria relação ou dinâmica espaço-temporal dos nossos sistemas sociotécnicos. Então, os algoritmos, o que eles fazem? Eles hiperaceleram, né? Que para mim é o ponto central, porque quando você hiperacelera, você desestabiliza a relação, né, da mente humana, vamos dizer assim, com o seu ambiente. Então, fica aquele fluxo constante de eventos ao qual você tem que ficar respondendo o tempo todo, né? E cognitivamente, isso é lido como uma situação de crise, né? Do ponto de vista da ecologia da mente, não só para o humano, para qualquer outra espécie, né? Quando você tem uma instabilidade muito grande do ambiente, isso tende a reverter, né, para o modo crise. É o que a Wendy Chun chama dessa situação de crise permanente que as plataformas jogam os nossos sistemas sociotécnicos. Isso é, obviamente, uma base fértil para instrumentalização por forças de extrema-direita, por razões óbvias que eu acho que não cabe nem elaborar muito aqui. Mas um outro ponto que os algoritmos
introduzem, que está relacionada à questão da hiperaceleração, que seria uma dimensão mais temporal, é uma dimensão mais espacial de educação, né, que eu também trabalhei bastante no outro livro. Ou seja, algoritmos programados para segmentar público, porque essa é a lógica do modelo de negócios, né, da economia da atenção, e aí tá chave, não sozinhos, mas na interação com o humano, com os usuários humanos reais, porque a recursividade humano-máquina, ela vai para os 2 lados, né. Esses vieses algoritmos pré-programados pela indústria acabam gerando um efeito sistêmico, não de segmentação pura e simples, mas de bifurcação, que aí é onde entra o código amigo-inimigo, a polarização, a cismogênese, né, todos esses processos aí de um antagonismo muito extremo, né, nesse sentido do que eu chamo o mundo do avesso, ou seja, né, um lado é o extremo oposto do outro, numa situação que é uma dinâmica de guerra, onde só um dos 2 lados pode prevalecer, porque o outro lado, né, um lado é visto como uma ameaça existencial ao outro, que é esse ponto extremo aí dos ecossistemas, de extrema direita, porque mesmo o ecossistema de extrema direita, ele ocupa um espectro, né, ele vai desde um polo mais moderado, vamos colocar assim, sei lá, Tarcísio, né, até o outro polo que é um polo mais radicalizado, vamos botar aí 8 de janeiro, o pessoal que, né, Priscila, que foi lá e quebrou tudo, tio França, né, que se explodiu na frente do STF. Mas o que é extrema direita? É um lado, é outro, é uma, né, são agentes específicos, são discursos específicos? Não. Do ponto de vista da ecologia da mente, extrema direita é toda essa ecologia, né, todo esse ecossistema que cobre todo esse espectro e que inclui a agência maquínica como um dos seus principais motores. Primeiro porque ela desestabiliza, né, o mundo real, com a hiperaceleração, com todos esses processos, mas ao mesmo tempo ela não faz só isso, ela direciona, ela forma como se fosse, assim, um rio que tem uma corrente que vai para um lado, e os agentes da extrema direita são aqueles que nadam a favor da correnteza, porque as plataformas são um ambiente, elas não são variáveis, elas mudam o ambiente no qual a gente faz política. E esse ambiente ele tem vieses técnicos que são intrinsecamente favoráveis a uma força política como a da extrema direita. Por isso, não é que eles estão mais espertos, mais inteligentes, eles conseguiram entender a lógica das redes, eles não tiveram que estudar para isso. Isso é subliminar, isso é intrínseco da forma como eles fazem política, isso converge, como o Casarões falou aí, né, uma certa afinidade eletiva com a lógica das plataformas, mas aí o último ponto importante é que não é uma afinidade eletiva, assim, aleatória. Por isso que foi importante a gente voltar lá na cibernética nos anos 40, no esforço de guerra, artilharia antiaérea, Norbert Wiener, tudo isso. Porque o próprio DNA dessa indústria de tecnologia, ele se originou da guerra e nunca saiu da chave de guerra, né? Porque depois da Segunda Guerra, a cibernética e a indústria já passou para a Guerra Fria, que a mesma lógica do controle indireto, né? De fazer o inimigo, né? Você fazer o inimigo fazer o que você quer que ele faça indiretamente, né? Que é essa ideia cibernética do controle, numa chave sempre não linear, sempre recíproca, que é o que o Trump exatamente tenta fazer agora, né? Uma outra versão disso. Teve um breve terreno ali, onde ela se tornou uma indústria civil, ali nos anos 80, anos 90, mas a lógica algorítmica, a lógica cibernética continuou sendo a da lógica de guerra, só que mais numa chave de, em vez de controlar teu inimigo, você vai controlar o usuário, né, para fazer ele clicar no anúncio e vender a atenção daquele usuário para o seu cliente, que são os anunciantes. Mas, e aí já vou fechando também para não alongar demais, né, vocês sabem, todo mundo sabe, que tem também uma convergência, principalmente durante a Guerra Fria, entre a lógica de guerra indireta, né, da Guerra Fria, a lógica da propaganda e a indústria de advertising, de publicidade que a gente tem hoje. Não foi ela que originou da propaganda política, foi a propaganda política que veio primeiro, e depois ela se tornou uma indústria civil, que é o coração da lógica da economia da atenção. Ou seja, mesmo essas plataformas aí que se colocavam como liberais, etc., né, o DNA dela sempre foi um DNA mais para essa lógica, né, de guerra, propaganda, controle indireto,
do que algo parecido com democracia. Então, de certa forma, era um pouco inevitável que as coisas se desenrolassem como elas estão desenrolando, porque elas já estavam previstas na própria, o que o Simondon chamaria da ontogênese dessa indústria, que é uma ontogênese ligada à guerra, ao controle direto, à desumanização, né, as plataformas, os algoritmos não nos veem como humano. É exatamente a mesma coisa do caça, do piloto alemão dirigindo o caça, né? A máquina ela é incapaz de ver interioridade, ela é incapaz de ver subjetividade, ela só nos interpela nesse nível do controle, né, da previsão de comportamento e controle. Então, a política está virando isso, né? Só que aí se retroalimentando, né, com esses discursos mais específicos da extrema-direita que levam, que ativam o senso comum nessa direção da regeneração, enfim, que é tudo isso que você trabalha bem melhor que eu, mas que é essa lógica, né, do que foi o fascismo histórico, de que seria possível vencer essa crise resetando o sistema de alguma forma e construindo o estereótipo de algum inimigo ali que precisa ser vencido para que essa situação de crise permanente seja superada e que, no fim das contas, é um misreading, né? É uma mistificação de processos que são reais, né? De problemas que são reais, mas esses problemas são mistificados numa linguagem nacionalista, enfim, nativista e tudo isso que a gente vê aí pelas extremos direitos. Letícia, um outro conceito com que você trabalha no seu texto e na sua obra, num sentido mais geral, é o de populismo. E uma das passagens que mais me chamaram a atenção no seu artigo, e eu acho fascinante pensar a partir dessa ótica, que eu mesmo nunca tinha parado para refletir da maneira como você constrói, é que essa abordagem ecológica do Bateson e toda essa discussão cibernética que você faz, ela ganha muita relevância, frente ao populismo contemporâneo, justamente porque esse populismo contemporâneo ele se alça, ele se, ampara em públicos que, como você diz no texto, são parcialmente artificiais. E aí a passagem que eu acho fascinante do artigo, para quem quiser ler depois, tá lá no começo, na página 2 do texto, a Letícia diz o seguinte, né, os públicos que são produzidos, por essa dinâmica são, resultados transindividuais de uma agência que é humana e não humana, na medida em que, né, os algoritmos coemergem permanentemente por meio de ciclos cibernéticos, né. Então essa questão da artificialidade do público, eu acho que é muito chave para a gente entender, não só essa dinâmica amigo-inimigo, como também a maneira pela qual o populismo contemporâneo consegue controlar, a construção narrativa desse público e a mobilização desse público. E aí eu queria já ir mais especificamente para o caso que você estuda no texto, que é justamente o bolsonarismo, né. Seu texto ele descreve o bolsonarismo não só como uma ideologia, mas como uma dinâmica mutante que oscila entre a moderação e a radicalização. E inclusive você traz um conceito que é o da indecidibilidade rítmica, né, aquela coisa de ficar, indo e voltando. E eu queria que você explicasse como que o bolsonarismo, a partir dessa chave, analítica, ele alterna entre o institucional e o antiestrutural, e como que isso permitiu ao ex-presidente Bolsonaro manter o sistema político num estado de antagonismo permanente, né, sem chegar a uma ruptura, ou ao cisma total que só vai acontecer em 2023. Isso, o que eu tentei fazer nesse texto é reler, né, parte ali do governo Bolsonaro até as eleições de 22 como a partir dessa lógica cibernética, né, como concretizando desculpa, tá vindo o termo em inglês aqui, enacting, né, performando uma dinâmica cibernética que é essa tecnopolítica já moldada pelas máquinas, porque, né, Casarões, aí você trouxe a questão do populismo, né, eu acho que são etapas, né, 2018 foi meio que a explosão, né, na verdade desde 2013, né, de 2013 até 2018 a gente tem essa invasão muito forte, muito rápida da agência técnica, né, dessas mídias, desses dispositivos dentro da política, isso
foi um movimento mais tectônico, assim, né? Aquela desestabilização, e aí essas figuras aparecendo, né? Mais ou menos todos ao mesmo tempo, Modi, o Trump, Bolsonaro, Duterte, né? Todo aquele ciclo ali, Orbán, né? Que aí eu acho que a ideia de populismo realmente fazia mais sentido, né? Nesse sentido dessa irrupção de uma política que é uma política antiliberal, uma política que tem uma outra norma mais afetiva, mais espontânea, mais... É a política da exceção, né? Vamos colocar assim. E que, de novo, né, bate com a estrutura das plataformas, porque as plataformas também são uma política de exceção e são uma política de multidão. É importante a gente lembrar isso, porque isso que você falou, essa citação que você trouxe aí no início, ela mostra como as plataformas, elas fazem uma coisa meio de prestidigitação, sabe? Que mágicos fazem, que pessoas que hipnotizam fazem, que é você coloca uma coisa na interface, então o usuário ele tem essa impressão que ele é livre, que ele é um indivíduo, né? Na relação, reforça a percepção, quanto na verdade o que está acontecendo atrás da tela é que esse indivíduo está sendo desagregado e reagregado com os fragmentos de outros usuários em grandes multidões digitais. Então, na verdade, onde ele não tem liberdade, muito pelo contrário, né? Ele está tendo seu comportamento indiretamente controlado, no sentido cibernético, pelos algoritmos. E né, esse social de multidão é o social de crise. Né? É muito importante a gente ter em mente como que estar imerso nesses ambientes é você está se colocando num modo crise que a extrema-direita é a força política que mais combina, digamos assim, com esse tipo de ambiente. Sem crise, eles não são nada, né? Se você tirar a crise, a atmosfera de ameaça, né, de que o Brasil vai acabar, né? Eles não têm nada. Por isso que eles não têm programa político, né? Porque eles são uma força política e da crise e da exceção. Então, como aí chega nesse paradoxo, né, disso que você colocou. Então, como que uma tecnopolítica de crise, de exceção, né, de guerra, se rotiniza como um governo, né? Porque foi esse paradoxo ali que foi o primeiro governo Bolsonaro. De primeiro, porque o do Flávio, se ele ganhar, vai ser o segundo, né? E ainda teve a pandemia, né, que deu mais uma camadinha, uma camadona, né, na verdade, de crise nisso. E aí, ciberneticamente, faz muito sentido esse vai e vem, né? Esse vai e vem, né, que são esses ciclos de feedback positivo e negativo, né? Porque o positivo é o que acelera o viés que você já está, e o negativo ele coloca um freio nesse viés. O Bolsonaro, né, enquanto governante, ele não podia ficar só no runaway, só no feedback positivo, né? Que isso, o feedback positivo sozinho, eventualmente, ele leva a um runaway colapso, né? Tanto nos organismos vivos como nas máquinas também. Então, o que eles fazem? Ele, o Trump, né? Eles estrategicamente vão colocando esses freios, que são esses recuos, né? Avanço e recuo, feedback positivo e negativo. E eu tentei mostrar ali nesse artigo como que isso se deu durante esse segundo governo e como esse processo perde a mão ali na eleição de 22, eventualmente redundando no 8 de janeiro, né? Porque, enfim, foi o governo Bolsonaro, né? Ele não construiu nada, né? Ele estava destruindo coisas, que é o que a extrema-direita faz, mas dosando até onde ele poderia ir na relação com os outros agentes, seja o Congresso Nacional, seja o público. E o público passou agora a ser medido através de rede social, por um lado, né? Métricas de rede social, ou seja, o feedback vem a partir das mídias digitais e também cada vez mais pesquisas de opinião. Eu acho que isso é muito importante, é algo que a gente estuda pouco, né? Mas a Quest, esses novos modelos aí de pesquisa de opinião são outra forma de feedback que coteja com a das mídias sociais. Mas, enfim, ele vai sentindo, né? Que é o que o Bolsonaro fez. Então, esses avanços e recuos, essa forma propriamente recursiva, né? De estar lidando com um ambiente onde prevalece causalidades circulares, crises, etc., né? Porque a linearidade ela só é possível em contextos de estabilidade e paz. Você não tem causa e efeito linear em sistemas de exceção, né? Sistemas de crise, que é o que o Trump está fazendo hoje, exatamente. E ele foi levando assim, em diferentes instâncias, ao longo de todo o governo dele.
Agora, uma chave vira ali, que é o que eu tento mostrar no artigo, né, e aí é muito importante a questão do método, porque esse artigo é baseado em uma pesquisa em métodos mistos, aonde a abordagem qualitativa antropológica foi composta com uma abordagem computacional de grandes quantidades de dados, com os meus parceiros lá da Universidade da Bahia, do LabHD, onde a gente fazia esse mapeamento em tempo real dos públicos do Telegram. E aí foi muito interessante ver como que em meados de 2021, o comportamento desse ecossistema transindividual, que a gente chama ali de públicos refratados, né, os públicos, da extrema direita, esse ecossistema muda de comportamento, porque, o comportamento pandêmico ativado pela pandemia, ele começa, inclusive as teorias da conspiração, etc., começa a diminuir. Lembra-se, foi bem na época daquela questão do voto impresso, né, quando o voto impresso é enterrado, e um conspiracionismo eleitoral começa a subir e se estabilizar. Por quê? Porque, né, as condenações do Lula tinham sido definitivamente canceladas, né, e eles já, na mentalidade de guerra deles, já previam: opa, está vindo um golpe aí, está vindo um golpe que vai impedir o Bolsonaro de ganhar as eleições de 22, isso mais de um ano antes da eleição. Então eles já entraram no modo contragolpe, que é uma outra característica desse social de crise, né, desse modo crise, que é o que o Brian Massumi, também é batesoniano, chama de preempção. Ou seja, você passa a agir, é muito como na Guerra Fria, né, a lógica ali entre os dois blocos. Você vai agir antecipando a ação do seu inimigo. Por isso que você está sempre reagindo. Isso é uma característica muito consistente da extrema-direita, inclusive dos ecossistemas misóginos, por exemplo, né? Os misóginos estão sempre reagindo à provocação da mulher, reagindo à traição da mulher, né? Isso é próprio da preempção do modo crise. Então, o bolsonarismo entrou nesse modo preemptivo, já com essa certeza de que haveria um golpe contra ele. Então, na cabeça deles, dessa grandemente transindividual, controlada pelo Bolsonaro, o golpe era um contragolpe. Que a gente vê como um golpe, para eles era um contragolpe, porque seria dado um golpe no Bolsonaro. E aí, quando você vê tudo que eles fizeram ao longo desse tempo com esse olhar, né, tudo faz sentido. E o Bolsonaro, depois foi mostrado, de fato estava tentando articular, né, esse contragolpe deles, nas eleições de 22. Só que aí o que acontece? Aí já fechando, né, eles estão nessa dinâmica, né, avanço e recuo, não deixando o sistema escalar demais, a temperatura subir demais, enquanto eles estavam ali conspirando, né. Quando ele finalmente desiste, vê que não vai, perde a eleição, isso se arrasta por mais algumas semanas. Aí quando realmente eles veem que o comandante das 3 forças não vão entrar, que o golpe, enfim, não ia acontecer, aí o Bolsonaro fica em silêncio, não lembra disso? E ciberneticamente isso foi muito importante, porque era ele que fazia a regulação cibernética ali entre né, a camada moderada e a camada radicalizada. Ele que não deixava a coisa escalar, ou seja, ele era um agente de radicalização, mas ele também era um agente de modernização. Quando ele se retira, aí a coisa escala, né, que foi justamente o 8 de janeiro, e olha pra você ver que interessante, né, quando aquela multidão invade o Congresso, o que que acontece? Eles ficaram esperando para ver o que que ia acontecer, né, porque eles confiavam no plano, só que o plano já tinha dado errado, eles não sabiam disso, né. Então tem esse componente de um mundo da fantasia que é criado dentro das comunidades radicalizadas. O Davidson ajuda a entender isso também, porque ele tem uma teoria cibernética da fantasia e do jogo, da brincadeira, enfim. Aonde foi aquele choque de realidade, né, e tudo que aconteceu com essas pessoas depois. Ou seja, né, não teve mais regulação, não teve mais feedback negativo, e aquela coisa escalou, a temperatura subiu, etcétera, que é onde ali o artigo termina, né, tentando justamente, né, fazer essa leitura, ou essa releitura cibernética ecológica dos eventos, do segundo governo Bolsonaro e das eleições de 22. Ótimo, Letícia. Então, assim, encaminhando justamente para o fechamento, já que você mencionou o final do artigo, ali no finzinho você faz uma ressalva que eu achei bastante importante, né? Quando
você aponta que a ecologia da mente é extremamente poderosa para entender essas dinâmicas mais amplas, sistêmicas, mas que também tem limites, né? Especialmente quando a gente tenta compreender a totalidade da vida cotidiana desse sujeito. Então, e é justamente aí você coloca lá que é necessário que entre novamente a etnografia tradicional, a offline, né? E aí, né, eu queria te ouvir um pouco sobre esse desafio metodológico, né? Como, né, no seu entendimento, a antropologia pode costurar essas duas pontes, né? Porque, de um lado, a gente tem uma visão de um sistema cibernético amplo, no qual os indivíduos parecem agir quase que como parte de um circuito, né? De maneira relativamente previsível. Mas, por outro lado, existem as trajetórias de vida, as experiências que são subjetivas, as dores concretas, né? E isso tudo não desaparece, né? Então, como equilibrar essas duas dimensões, né? Como não reduzir essas pessoas, né, a meros nós de rede? Ótima pergunta, porque realmente é um desafio, né, metodologicamente falando. Assim, estritamente falando, caso da ecologia da mente, você nunca pode fechar só no indivíduo, mas você pode, que é o que eu estou fazendo nesse livro novo, você pode pensar como que o indivíduo enquanto sistema, né, porque todo organismo individual é um sisteminha cibernético, né, que tem outras camadas além dele, mas ele é uma camada de individuação bastante importante. E ele, por exemplo, pode estar dividido entre 2 territórios existenciais, que é um pouco como eu estou tentando trabalhar a questão da radicalização, nesse livro novo. O online, ele oferece um tipo de, né, um território existencial, onde a persona online desse sujeito está ali com interações específicas, e é isso que gera esse elemento da fantasia, né, no caso das comunidades extremistas, porque eles estão dentro ali, no online, é possível cultivar uma realidade e um tipo de estereotipação do inimigo, toda essa questão da desinformação que você não consegue fazer no offline, né, então é isso. Por que que o pessoal ficou sem ação depois que invadiram lá o Congresso, o STF? Porque de repente a realidade bateu, entendeu? No que eles achavam que era a realidade, que era o que era cultivado ali, nessa mente transindividual do online, das comunidades de entrevista, não bateu com, né, o que estava acontecendo offline. E tem o território existencial offline do sujeito, porque, é claro, a gente sabe que muitas pessoas se radicalizaram na internet, é diferente do pré-internet, porque para você ser neonazista antes, mesmo assim, desses mais você meio que tinha que sair do seu emprego, você tinha que, né, você tinha que ou sair de uma seita, por exemplo, né, você tinha que fisicamente se deslocar. Com essas mídias não precisa mais, você pode viver sua vida normalmente e se radicalizar, uma parte do seu circuito, digamos assim, né, se radicaliza só no online, que é muito esses casos que eu vou estar abordando no próximo livro, de adolescentes e jovens, né, essas pessoas estão ali no quarto delas jogando videogame, vivendo a vida normalmente na escola, e estão fazendo coisas indescritíveis na internet. Você só vai descobrir depois que a polícia for lá bater na porta deles, né, que estava torturando animal, que estava induzindo automutilação, induzindo suicídio, coisas desse tipo. Então, né, essa lacuna entre o território existencial online e offline é um grande desafio metodológico, né. E como que eu tenho tentado resolver isso, nesse livro novo? É muito difícil a gente etnografar a radicalização, né, porque a radicalização é um processo, pra você entender ele mesmo, tem que pegar desde o início, quando a pessoa não estava radicalizada, até e acompanhá-la até ali o final do processo. É praticamente impossível, a não ser que você, uma pessoa muito próxima, passe por isso. Mas existem, por exemplo, autorrelatos, relatos em primeira pessoa, né, então eu tenho trabalhado muito com o caso dos neonazistas, aonde a gente já tem na Europa e Estados Unidos um repertório grande de testemunhos, de autobiografias, né, de pessoas que saíram, né, dessas comunidades extremistas. No caso do jihadismo também tem bastante material, os manifestos de atiradores em escolas, por exemplo, às vezes eles trazem essa visão subjetiva, né, da radicalização, então tenho tentado fazer
nesse sentido. Mas tem um outro ponto com relação a isso, que eu tenho descoberto, mas que não estava na pesquisa anterior, que é o que alguns estudos de radicalização chamam de reduplicação. Isso vem de um estudo histórico, não sei se vocês conhecem, do Robert Clifton, sobre médicos nazistas. Como que eles dividiam a personalidade, sabe? É como se eles tivessem 2 vidas mesmo, 2 personalidades. Uma era de Auschwitz, e ele trabalhou com médicos de Auschwitz, então, quando eles estavam em Auschwitz, naquele ambiente, ele era um tipo de pessoa, fazia um tipo de coisa, e quando ele estava na casa deles, com a família, eles eram pessoas completamente diferentes, né? Então, é como se fosse uma divisão, ele chama de uma reduplicação da personalidade em 2, que é uma forma de resolver, às vezes, né, dissonâncias e contradições que estão ali na situação que leva à radicalização. Então, eu não sou uma pessoa maior, eu não estou, né, descumprindo o julgamento de Hipócrates, né, porque eram, ao selecionarem pessoas para morrer ou para viver em Auschwitz, né, ele conseguia desumanizar aquelas pessoas, enquanto lá na casa dele, né, com o povo dele, ele estava humanizando, né, que é esses 2 lados da radicalização, que é um excesso de ódio e um excesso de amor, às vezes, né, só que são grupos diferentes, né, você, o seu, né, o seu grupo, a sua etnicidade e o inimigo é outro. Então você separa as 2 coisas, né, algo assim parece acontecer no nível da mente individual também. E eu acho, aí para finalizar, né, uma hipótese que isso também acontece através da lacuna online-offline, né, ou seja, as pessoas inconscientemente encontram formas de estar dividindo, né, a sua mente entre esses 2 mundos, de forma que, por exemplo, elas não precisem romper com familiares, romper com amigos, romper com colegas de trabalho por parte da política, né. Então a lacuna no offline, ela em si deve ser estudada, eu digo, não é só uma questão metodológica, que é muito importante, mas qual o efeito da lacuna online e offline, que isso sim é uma coisa inédita, porque são as primeiras tecnologias que possibilitam essa divisão em ambientes existenciais separados, embora em relação recursiva. Isso eu acho que é muito importante do ponto de vista ecológico para entender também a radicalização, porque essa própria separação, ela pode ser um indutor da radicalização. Sabe aquele meme dos cachorros latindo no portão, né, tudo super bravos latindo, e a hora que o portão abre vai cada um para um lado? O humano tem um pouco disso também, né, você fica mais agressivo, você fala coisa, você faz coisas quando você não está cara a cara com a pessoa, coisa que você não faria, né, se você tivesse no cara a cara. E quando eles estão, isso é muito, ai desculpa gente, eu não quero estender demais, mas assim, é muito extrema direita isso. Porque eles estão ali latindo, bravos, agressivos, no comportamento de ameaça, e quando a PF bate na porta, o que que eles fazem? Eles revertem para o comportamento de autocomiseração, de autopiedade, de vitimização, que é o que o Bolsonaro está fazendo agora na cadeia. Então, o Bateson trabalha isso muito bem, inclusive, não só no humano, mas em outros mamíferos. Então, tem muito mais sobre o que eu quero dizer? Tem muito mais sobre que tipo de efeito a própria lacuna online, offline gera no potencial para a radicalização, porque ela controla a radicalização, mas ao mesmo tempo ela também induz a radicalização por, fatores que a gente ainda não entende muito bem nas ciências sociais, mas de novo eu acho que a ecologia da mente, pegando inclusive insights de outros mamíferos, que é o que o Bateson faz, nos ajudaria a reincorporar, inclusive, o elemento biológico, evolutivo nas nossas explicações. E aí eu quero terminar com isso, que eu acho muito importante. A extrema-direita, ela tem todo um repertório da psicologia evolutiva, do darwinismo social, para dizer que a forma como elas veem o humano é a forma real, é a forma biológica, é a forma natural, o que seja. Que são leituras completamente erradas, completamente enviesadas, mas que, para o senso comum, é muito intuitivo. Né, questão de gênero, por exemplo, é claro que homem e mulher, o homem é para caça, a mulher é para ficar em casa, sendo que assim, não tem nada, né, nos estudos de outras espécies, estudos sérios, né, da nossa espécie e de outras, que mostram que tem que ser necessariamente assim. Só que a antropologia abandonou esse lugar, e aí a gente volta lá no início da nossa conversa, né, a antropologia, ela se tornou etnografia, ela se tornou estudo da cultura, ela abandonou a natureza, né, ela abandonou a biologia por várias questões aí que tem a ver com o histórico e a política interna da disciplina. Mas um dos meus objetivos é estar recuperando esse espaço de autoridade científica, de estar falando do humano, do que é natural no humano,
do que é espontâneo no humano, a partir de abordagens como a do Bateson, que é uma teoria da evolução, a ecologia da mente é uma teoria da evolução que inclui cultura, né, para a gente estar, inclusive, competindo nesse campo da naturalização do comportamento humano, que é, eu diria, talvez um dos, ou talvez o campo mais persuasivo dos discursos da extrema-direita, né, porque a gente na esquerda, nas ciências sociais, fica só na desconstrução, só no culturalismo, e eles estão falando daquilo que é espontâneo, do que é natural, do que é atemporal, né, e é assim que o fascismo ele viceja, e a gente tem que competir também nessa ordem de discurso e reivindicar uma abordagem científica mais universalista, embora um outro tipo de universalismo que não é o positivista, né, e eu, de novo, acho que a ecologia da mente é uma das principais, vias que eu vejo para isso, e no contexto desse artigo, foi um subtexto ali também, porque esse artigo foi parte de um dossiê, financiado pela Fundação Werner Grant, que é a maior fundação de antropologia dos Estados Unidos, aonde eu também queria passar essa mensagem para os meus colegas antropólogos, sabe. Olha, a gente pode falar de universais humanos de uma forma mais refinada, mais rica, e competir, inclusive, com a extrema direita nesse campo de discurso também. Letícia Cesarino, incrível tanto no pessoal quanto no profissional. E agora a gente descobre também, não deveria ser uma surpresa exatamente, mas que você é especialista em memes. Muito Como feliz. não? Eu fiquei super feliz com a nossa conversa. Foi de longe uma das conversas mais eruditas que a gente teve, não só aqui no Chutando a Escada, na colaboração com o ET, mas assim, de todas as entrevistas que eu já fiz, de todo mundo que eu já conversei. Olha, é de uma densidade, mas ao mesmo tempo transmitida de uma forma didática. Eu fiquei muito feliz, impressionado. Eu tenho certeza absoluta que os nossos ouvintes vão adorar esse papo. Não vou embora, quem está aí, né, atento, ainda temos a nossa segunda parte da conversa, que o Davi vai falar de notícias, da dica cultural. Então, para o pessoal que está nos acompanhando, fiquem aí que ainda tem mais episódio para vocês. E agora vamos ao nosso boletim com duas notícias envolvendo a ultradireita. Bom, ano que vem teremos eleições nacionais na França, que serão importantíssimas tanto para a Europa quanto para o futuro da direita radical no mundo. E ocorreu agora, no dia 22 de março, no domingo, o segundo turno das eleições municipais francesas, que costuma ser um termômetro importante para medir o crescimento e também a capilaridade da direita radical francesa, representada aqui no caso pela Rassemblement National. E a gente pode dizer que o resultado dessas eleições foi bastante ambíguo. Por quê? A Rassemblement National, que é o partido da Marine Le Pen, da estrela em ascensão, o Jordan Bardella, não conseguiu vencer em grandes cidades estratégicas, a exemplo de Marsella, Toulon, locais onde a gente pode dizer que havia uma certa expectativa de vitória da direita radical. Apesar disso, o partido avançou de forma importante em outro nível. Ele consolidou, né, uma presença territorial, especialmente no sudeste e no nordeste do país, conquistando ali dezenas de prefeituras e ampliando de maneira bastante significativa sua base local. Hoje, de acordo com a matéria do Le Monde, de 23 de março, a Rassemblement National passa a governar aproximadamente 70 municípios e conta com aproximadamente 3.000 representantes locais, uma quantia bastante considerável. E outro ponto central do resultado dessas eleições é um certo teto de vidro, que tem impedido que uma vitória da Rassemblement National em grandes cidades, né? Esses centros urbanos mais ricos, mais jovens e com maior nível educacional tem sido uma espécie de desafio, né, que do ponto de vista do crescimento e da expansão da direita radical. Mas, né, por outro lado, há um crescimento muito forte em áreas periféricas, regiões pós-industriais e localidades e comunas menores, né? Geralmente essas regiões são marcadas por uma sensação de abandono, um acúmulo de ressentimento, aquilo que alguns autores chamam daqueles que foram deixados para trás, os left behinds. Então, a direita radical populista costuma explorar bastante esse sentimento de abandono. Bom,
Eu queria destacar mais um outro fator importante nessas eleições municipais, eu acho muito relevante, pode ser, né, algo temerário pensando nas eleições nacionais de 2027. Não houve em pouquíssimas cidades a chamada Frente Republicana, que alguns também chamam de cordão sanitário. O cordão sanitário nada mais é do que o conjunto de alianças tradicionais de partidos com compromissos democráticos para barrar uma espécie de dique de contenção à direita radical que geralmente acontece no segundo turno das eleições. O fato da quase inexistência desse cordão sanitário fez com que a RN conquistasse cidades onde, em eleições anteriores, ela tinha sido bloqueada. Tá? No final das contas, a gente pode dizer que essas eleições não deram o resultado que a RN esperava, um grande impulso nacional, mas, por outro lado, ela consolidou algo bastante relevante, que é uma base territorial sólida. Então, isso coloca uma questão bastante relevante olhando para o ano que vem, olhando para as eleições de 2027, né, que é, será que esse enraizamento local seria suficiente para sustentar uma vitória nas eleições presidenciais de 2027? A gente vai seguir acompanhando o caso da França. Agora a gente segue para a Hungria, mas continuamos falando de eleições, já que os húngaros vão às urnas agora, em abril, para decidir se encerram ou não os 15 anos de governo de Viktor Orbán. No domingo 15 de março, os dois principais atores políticos do país, Viktor Orbán, do partido Fidesz, o governista, e o oposicionista, o Péter Magyar, do partido TISA, eles realizaram grandes manifestações em Budapeste, justamente no Dia Nacional Húngaro. No entanto, mais do que uma comemoração histórica, os eventos funcionaram como um verdadeiro teste de força às vésperas dessas eleições de abril. Os dois lados reivindicaram vitória em termos de mobilização. A gente já viu isso aqui no Brasil, viu? O governo falou, né, em uma das, né, falou que tratou-se de uma das maiores marchas já realizadas no país, enquanto a oposição chegou a afirmar que reuniu 500 mil de pessoas. Bom, ainda assim, né, por mais que sejam números exagerados, as estimativas independentes indicam que o TISA, né, do Magyar, eh, levou mais gente às ruas que o Fidesz do Viktor Orbán, o que sinalizaria um possível avanço da oposição, pelo menos no campo urbano, no terreno urbano. Essas duas manifestações têm algo interessante nelas, né, porque ela acontece dentro do calendário nacional, nacionalista, e de certa maneira, a gente pôde observar uma disputa que não era só eleitoral, mas uma disputa simbólica. Ambos os lados tentavam se aproximar da memória da Revolução de 1848 para buscar legitimar seus projetos políticos atuais, né. Por exemplo, o Orbán, né, engendrou uma narrativa que busca associar o passado à luta contra o domínio estrangeiro, ao globalismo, também, né, a ameaça e a ingerência da União Europeia, até, né, uma certa ameaça da guerra da Ucrânia, tendo em vista que há toda uma promessa do Orbán de evitar que o país, a Hungria, seja arrastado para essa guerra. Já a oposição, liderada pelo Péter Magyar, utiliza os mesmos símbolos nacionais, mas com outros significados. Para ele, né, para eles, nacionalidade está entrincheirado numa questão de defesa da liberdade, hoje, né, que é representada aí por manter a Hungria dentro da União Europeia e vinculado à OTAN, além de restaurar o funcionamento das instituições democráticas do Estado húngaro que foram bastante maculadas, foram bastante atacadas durante esses tantos anos de Orbán no poder. As pesquisas de intenção de voto, desde julho do ano passado, é possível ver no gráfico, mostram um quadro relativamente estável, com uma diferença de aproximadamente 10% em favor da oposição, ou seja, em favor do Péter Magyar. Mas a gente precisa ter alguma cautela em relação a essas pesquisas, porque no começo do mandato, né, em 2011, o Orbán fez uma importante reforma eleitoral e, por meio dela, os distritos rurais, que são geralmente mais conservadores, têm mais peso, né, nesse redesenho dos distritos eleitorais na Hungria dá mais peso ao voto conservador, e também ele concedeu cidadania a húngaros que vivem ali no entorno, na Eslováquia, Romênia e Sérvia, que são geralmente têm posições mais pró-Orbán. É uma população mais alinhada ao governo. E a gente pode também destacar uma mobilização ideológica mais incandescente ali da direita radical húngaro, que pode fazer diferença no momento das eleições, tá? Então, isso tudo pode alterar essas estimativas das pesquisas de opinião. Fato é que nenhum dos lados parece acreditar
numa vitória esmagadora, né? E já se discute até a possibilidade de alianças, tanto do governo quanto da oposição, com outros partidos da direita, de extrema direita, né? No caso, o Jobbik, na Hungria, é um partido que pode ser crucial para a formação de uma maioria dentro do parlamento. Bom, seguramente, no nosso episódio de abril, iremos repercutir o resultado dessa importantíssima eleição. Fique agora com a nossa dica cultural. Are you familiar with this meme called Pepe the Frog? I've just always been into drawing. Boys Club. It's one of the funniest comics of the last 10 years. Feels good, man. Bom, e agora a gente vai para a nossa recomendação cultural desse episódio, que, aliás, tem tudo a ver com a conversa que a gente teve no primeiro bloco com a Letícia Cesarini. Se você se interessou por esse debate sobre internet, cultura digital, extrema-direita e disputa de narrativas, vale muito a pena assistir o documentário Feels Good Man, que está disponível na Amazon Prime. O documentário não é novo não, ele é de 2020, mas está disponível recentemente nessa importante plataforma. E olha só, o filme conta a história do Pepe the Frog, que é um personagem que foi criado pelo cartunista Matt Fury, lá nos anos 2000, e que originalmente era um sapo tranquilão, meio good vibes, e que basicamente circulava numa tirinha independente. Só que com o tempo, esse personagem foi sendo apropriado na internet, primeiro como meme, depois foi ganhando formas cada vez mais distorcidas até virar um símbolo odioso, associado tanto ao alt-right quanto a outros grupos de extrema-direita. E o documentário é bastante interessante porque não trata isso como uma mera curiosidade da internet. Ele mostra como esse processo revela algo mais profundo, revela como essas comunidades online, fóruns, antigamente a 4chan, né, mas hoje a gente tem um ecossistema bem complexo online, e esse ecossistema funciona como verdadeiros laboratórios de produção cultural e política. E ali, né, existe uma lógica quase que darwiniana de disputa por atenção, em que os conteúdos mais chocantes, os mais ofensivos, os mais extremos acabam ganhando mais visibilidade. Tem toda uma engenharia também de algoritmo, né, por trás desse universo online. O filme também acompanha, e eu achei isso particularmente instigante, o próprio criador do Pepe, né, e ele se vê completamente impotente diante da transformação da sua obra. E esse é um ponto central do documentário, né? Na era da internet, a circulação dessas imagens e memes escapa completamente ao controle original, né? Ou seja, ela pode ser capturada, ressignificada por distintos atores políticos. E, finalmente, né, eu diria que o documentário ele tem um aspecto que dialoga bastante com a conversa que tivemos com a Letícia Cesarino, porque esses grupos utilizam o humor, a ironia, a ambiguidade, as trollagens, os trolls, para justamente disseminar ideias racistas, misóginas, xenófobas, muitas vezes sobre essa aparência, essa fachada de brincadeira. E isso cria uma certa zona cinzenta que dificulta tanto a crítica e, por outro lado, né, ele acaba aumentando o alcance dessas mensagens de ódio. Enfim, o Feels Good Man é um documentário que nos ajuda a entender um pouco dessa cultura de ódio, como é que essa cultura digital e como é que essa cultura se relaciona com a extrema-direita. E eu diria que isso tudo, né, para além da importância que tem em si, dialoga perfeitamente com os temas que a gente trouxe na entrevista no nosso primeiro bloco. Fica então a recomendação e até a próxima. We're told that after the war, the Nazis vanished without a trace. But battalions of fascists still dream of a master race. The history books, they tell us of their defeat at 45. And they all came out of the woodworks on the day the Nazi died. This world is riddled with maggots. The maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the pastors and bureaucrats. They're taking over our churches and they're filled with fat and pride. And they all came out of the woodworks on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses and peddling racist lies, and will never rest again until every Nazi dies.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.